Rei Salomão e suas mulheres. Todos nós sabemos que Salomão foi o rei mais sábio e próspero que já foi relatado. Na internet você ainda encontra boatos de um rei, se eu não me engano, é um rei africano, do passado, que mostra que ele foi mais próspero financeiramente que Salomão. Mas eu não acredito, por não ter tanta informação a esse respeito. Já Salomão é relatado em vários outros documentos, não apenas os bíblicos, mas extra-bíblicos. Salomão, muito jovem, ele tinha a herança do reino de seu pai, Davi, E quando teve um contato com Deus, este muito preocupado com a forma que ele iria gerir esse reino, Deus lhe oferta pedidos, que ele fizesse pedido a Deus, o que ele desejasse, Certamente, um indivíduo comum, um ser humano médio, iria pedir riqueza, prosperidade, tranquilidade de vida, saúde, uma vida de bonança. Não. Salomão pediu sabedoria, uma sabedoria nunca vista antes, para que ele pudesse, de fato, gerir com qualidade, gerir sabiamente este reino deixado por teu pai. Deus conferiu conhecimento, inteligência e uma sabedoria jamais vista anteriormente. Salomão foi consagrado dali em diante, como o homem mais sábio que já existiu. Com essa sabedoria, com esse poder concedido por Deus a ele, se tornou um grande gestor. Multiplicou por 10 vezes a estrutura e o poder daquele reino. A sabedoria de Salomão era tão monstruosa, tão gigantesca, que príncipes, reis, imperadores de reinos distantes vinham ter com Salomão, para que estes pudessem escutar e beber de sua sabedoria. Que coisa de louco, não? Quão grande devia ter sido a sabedoria deste grande rei. Sabemos que este escreveu milhares, centenas de milhares de livros, cantares, provérbios, outros livros que não se encontram na Bíblia, mas principalmente provérbios, o livro da sabedoria de Salomão. Muito, 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 muito incrível, muito rico, não é mesmo? Recomendo aqueles que não o conhecem para degustar um pouco de tal sabedoria. Livro de Provérbios se encontra na Bíblia. E Salomão foi vivendo, a relação política de Salomão com os outros reinos eram muito afloradas, Salomão se tornou um grande empreendedor, a ponto de que o metal áureo no teu reino era tão abundante que a prata naquela época não tinha valor algum, devido à tamanha abundância de ouro naquele reino, naquele tempo, de tão enorme, de tão gigantesca
que foi essa capacidade de empreender e de se relacionar politicamente com outros grandes reis, né? Tornando este império muito rico. Mas, conforme este ia se relacionando, ia trazendo a sabedoria, ia trazendo a prosperidade para o reino, e essas suas parcerias iriam se tornando reais, Salomão ia, de fato, casando com as filhas, as princesas dos reis destes reinos parceiros. E, conforme o tempo ia passando, este rei acumulou a cifra extraordinária de 1000 mulheres. Mulheres estas oficiais e mulheres estas concubinas, né? Nesta soma estratosférica. E independente de sua gigantesca sabedoria, do seu gigantesco conhecimento, né? Ele, na época dele, era tido como a lei. Ele mediava conflitos do povo. E o seu entendimento, a sua decisão era lei. Ele era o juiz, o direito da época. De tão gigantesca que era a tua sabedoria. Mas, conforme o tempo passava, e ele foi se apaixonando, se envolvendo cada vez mais, se deixando levar por amores espúrios, amores insensatos, amores que faziam com que ele perdia o propósito inicial da vida dele, que era tornar o reino dele o maior, o reino mais poderoso, o reino mais edificante, e principalmente a sua devoção e a adoração a Deus. Esse se deixou levar por esses amores incautos, nefastos. E o que ensina esta parte da vida do grande rei Salomão? Que não importa o tamanho da tua grandeza, do tamanho do teu saber, do teu conhecimento de vida, do teu aprimoramento em si mesmo. Se você se doar a essas mulheres, a essas paixões espúrias, a essa loucura, a sua sabedoria de nada valerá. E você irá se perder nessas emoções, nessas paixões. Porque a psicologia feminina, ela é extremamente voltada a essas questões emocionais. Elas são mestres da emoção. Dominam perfeitamente esta área. E nós, homens, no que tange essa psique, essa emoção, esse emocional, nós somos velhos, cegos e aleijados. Porque o nosso racional é muito forte, em detrimento do emocional. E é aonde, mediante essas mulheres, nós somos esmagados por essa emoção. Nós somos destruídos se não tivermos o olhar correto para isso. Isso é um fato, isso é indiscutível. E como o rei Salomão caiu na ruína, na sua perdição. A ruína do rei Salomão se encontra principalmente em ter se deixado levar por esses amores
que sucumbiram os seus propósitos. Ele não conseguiu frear, mesmo com todo o teu poder, com todo o teu conhecimento e teu saber. Não conseguiu frear os seus impulsos. E se um rei de tamanha estatura, de tamanho poder e conhecimento se perdeu, que fará nós, meros mortais, meros cidadãos, frente a esse poder feminino? Salomão, tendo todas essas mulheres, se entregou aos caprichos dessa, se afastando do amor que tinha pelo teu Deus, praticando atitudes, praticando ritos, praticando construções para agradar o coração dessas mulheres, de suas mentiras, de suas farsas, de seus cultos a deuses estranhos a Salomão. Esse, de fato, se perdeu na jornada. E, no livro de Provérbios, ele denota seus erros, denota o quão ruim, o quão perdido estava e o quão sofrido era a tua vida em habitar uma casa com mulheres rixosas, mulheres insensatas, mulheres sem sabedoria. E dá a entender claramente que ali foi a pedra de tropeço de sua vida. Mas Salomão também, ele demonstra uma grande paixão, um grande respeito pela mulher virtuosa. Só que ele deixa claro em sua sabedoria que é extremamente difícil achá-la, né? É como um tesouro, raríssima. Porque de forma geral, de forma genérica, as mulheres são rixosas, são insensatas e não possuem da sabedoria. Em Provérbios 31, de 10 a 30, Salomão fala o seguinte, ele indaga a si mesmo, traz à baila uma indagação em que naquele tempo já era muito difícil. Imagina nos dias atuais, de tecnologia exacerbada, de feminismo tão agudo na sociedade, né, na liquidez dos relacionamentos. Hoje você troca de parceiro como troca de roupa. Liquidez no ato de se relacionar. Salomão disse em Provérbios 31, 10 e 30, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. E estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roça. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a tua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro.
Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Podemos observar no fim, principalmente aqui, essa fala de Salomão. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. A mulher tradicional, a mulher temente a Deus, esta mulher, ela conseguirá edificar a casa. Hoje o que nós vemos? Mulheres adoradoras da noite, adoradoras de balada, de relacionamentos espúrios, vazios, rápidos, líquidos. Mulheres que adoram o feminismo. Mulheres que adoram a independência. Mulheres que adoram ser como homem. Mulheres que querem o hormônio masculino correndo em suas veias. Eu casar, me relacionar com essa criatura que se tornou uma mulher moderna? Só se eu tiver louco. Só se eu tiver insano. Mas deixando claro, não faço apologia de ir contra o relacionamento e a família. A família, a meu ver, o relacionamento familiar voltado às leis divinas e às leis da natureza, este relacionamento tem tudo para vingar, para dar certo. Estou sendo idealista, porque algo assim hoje em dia é raríssimo, se é que ainda existe. Mas, se o grande rei Salomão chegou a essa conclusão, um homem de maior sabedoria e poder que já existiu, que fará eu, a não ser observar, reter o que é bom e trazer tal conhecimento aos dias atuais? E quando o faço, não vejo luz ao fim do túnel, de todo o meu coração. Mas se tu, que se interessa de fato em ter alguém, em compor família, em ter uma vida tradicional, fica aqui a minha observação, fazendo um paradigma, traçando um paralelo com a sabedoria e a vida experimental de Salomão, para que você tenha uma vida plena com a sua parceira. Primeiramente, corra da poligamia. Corra de relacionamentos com várias mulheres. Isso é um caos, isso é insano. Nunca deu certo e nunca vai dar. Segundo, tenha apenas uma mulher. Se for para ter. Melhor é que o homem esteja só. Mas se não seguras o teu ímpeto sexual, que seleciones uma fêmea, mas fazendo um aparato, buscando uma mulher realmente digna. Não estou falando de perfeição, não estou falando de perfeição física, perfeição intelectual, nada disso. Mas uma mulher simples, uma mulher que tenha propósitos semelhantes de vida, que se assemelham aos teus propósitos. Uma mulher honrada, né? Busque saber de sua vida, ver o que essa mulher posta nas redes sociais, ver
quais são os hobbies, quais são as leituras, o que atrai os olhos e a alma desta mulher. Se você colocar isso no papel, se você tiver sensatez de conseguir observar tais coisas, a chance de você tropeçar, de você errar, minora bastante, diminui bastante. E essa mulher hoje em dia é raríssima. Terceiro, complementando o segundo, não busque se relacionar com uma mulher linda, com uma mulher gostosa, com uma mulher aparentemente bela apenas. O relacionamento não é isso. Como o próprio Salomão disse, isso tudo há de passar, há de acabar. E ficará apenas o pensamento, a alma dessa mulher, a consciência, os gostos, a simplicidade, a visão, a inteligência. É isso que deve ter relevância ao escolher tal pessoa. Terceiro e primordial, para que esse relacionamento dê certo, se afaste desse excesso tecnológico, se afaste de redes sociais, se afaste de contatinhos, de preferência, tenha uma vida frugal, bucólica no campo, se afastando dos grandes centros, da doença, da necessidade de farmácia, medicamentos. Isso é a ruína. Isso é o fim da humanidade. Os grandes centros é o prelúdio da ruína do ser humano. Me reputo a Varg Vikernes e aquele estilo frugal de vida dele com a mulher e filhos. Daquela forma, daquele jeito, a proporcionalidade, a chance de se ter um relacionamento são, de um relacionamento saudável, é muito grande. Portanto, é isso. Poderia falar mais sobre essa questão de relacionamento aqui, neste áudio. Mas o que eu queria ressaltar é a experiência do homem mais sábio que já existiu, o homem mais sensato, mais racional. Foi tido como o grande legislador, o grande juiz, o direito de sua época, de tão sábio, mas que sucumbiu mediante a relacionamentos espúrios amorosos com mulheres loucas, insensatas e sem sabedoria alguma. E é isso, meus amados. A paz a todos.